E hoje nós queremos juntos meditar, irmãos. Nós estamos nessa nossa jornada entendendo a missão de Deus. Deus que está em busca de resgatar a sua criação que se perdeu, que se afastou dele por causa do pecado. E esse Deus em missão, nós então temos aprendido desde o primeiro domingo de julho, em especial, vou repetir isso hoje mais uma vez, o grande fio condutor da Bíblia. Eu disse que os irmãos vão decorar isso. Quando alguém te perguntar o que a Bíblia fala, e você facilmente vai dizer: a Bíblia é uma grande história que nos ensina sobre 4 pontos principais. O primeiro deles é o quê? É o que, irmãos? A criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este homem então resolveu tomar o seu caminho próprio. Ele errou o alvo, ele pecou. Pecar é errar o alvo, a palavra em grego é hamartia, é todas as vezes que o homem erra o alvo de Deus, ele peca. E Adão então peca, ele erra o alvo. Então nós temos o que? A queda, a criação, a queda. E então o homem afastado de Deus agora tenta se aproximar de Deus de muitas maneiras, isso não é possível. E então Deus, no seu infinito amor, envia quem? Jesus. A resposta de Deus para o problema do homem. Jesus vem dar sua vida por nós, é a redenção. Depois então Cristo vem nos dar a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida. E é por isso que hoje nós cantamos na expectativa que muito em breve, irmã Raimunda, Ele voltará com poder e glória sobre as nuvens para buscar a sua noiva. E aí nós vamos ter a restauração completa. Então, irmão Otávio, a Bíblia ela é a história da criação, da queda, da redenção e da restauração humana. Quando alguém te perguntar isso, você já resume a Bíblia em 4 palavras e vai ser muito fácil você entender isso. E dentre isso nós vamos notar um Deus em missão, porque o homem, quando ele se afasta de Deus, Deus no seu infinito amor vem buscar a sua criação perdida, porque nós fomos afastados de Deus por causa do pecado. E aí durante esses últimos domingos nós começamos a entender isso, esse Deus em missão. E aí nós aprendemos algumas verdades preciosas. Dentre elas nós estudamos, por exemplo, a dracma perdida, nós estudamos a ovelha perdida. E hoje a gente quer investir um tempo naquela que a gente pode assim dizer, a flor de todas as parábolas, a mais conhecida talvez entre as que nós temos nas Escrituras, talvez a mais pregada dentre as que nós temos nas Escrituras, que é a parábola do filho. Isso mesmo, Gilvan, a parábola do filho perdido. Nota 10, Gilvan. Esse filho que se perdeu. É interessante, irmãos, que dentre as inúmeras histórias que Jesus contou, talvez esta seja a história que mais mexe conosco. E é interessante que apenas um evangelista, não sei se você tinha notado isso, narra a parábola do filho pródigo, somente Lucas. Nenhum outro evangelista, nem Mateus, nem Marcos, nem João, narra esta parábola. Somente Lucas é aquele que descreve a parábola do filho perdido. A história aparece apenas uma vez nas Escrituras, e nós não podemos, irmãos, deixar de olhar para essa parábola, e a verdade é que a sua história se resume no amor do Pai bondoso. Então eu diria, e eu tenho dito aos irmãos, que se eu pudesse dar o nome a esta parábola, para mim ela não é a parábola do filho pródigo, para mim ela é a parábola do Pai bondoso. A ênfase nessa parábola não é o filho, a ênfase nessa parábola é o pai. Assim como a dracma, a ênfase não é a dracma, é a mulher que busca. Assim como a ênfase não é a ovelha que se perde, mas é o pastor que busca a ovelha perdida. É interessante a gente entender isso, mas hoje nós vamos nos voltar para Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e insistentemente eu quero que você acompanhe. Se você não tem a Bíblia de papel, acione o seu aplicativo e confira se o que o pastor está pregando está nas Escrituras Sagradas, se o que o pastor está pregando está na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Eu já vi mensagens de 2, 3 horas que elas têm de tudo, menos Bíblia.
elas são apenas palavras motivacionais, elas são bonitas, mas elas não transformam o coração do homem, porque o que muda o nosso coração é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou. Ele continuou porque ele já tinha contado duas parábolas. Quais eram elas? A parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E ele continua agora contando a terceira parábola. E ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos seus porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me, pai, como um dos seus trabalhadores. E arrumando, foi-se para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que comumente nós entendemos nesta parábola? O que comumente, Gabriel, é aquilo que nós temos por natural: Deus nos ama. Se nós pudéssemos resumir esta parábola em uma sentença, a sentença seria essa: Deus nos ama. E quando nós entendemos esta parábola, Fernanda, é uma história imaginária que Jesus conta para chamar a atenção dos fariseus que estavam ali questionando a ele por que ele comia com pecadores. E ele conta esta terceira história para mostrar sobre esse tão grande amor de Deus, o Pai, por cada um de nós. A verdade é que todos nós somos, de alguma maneira, este filho ou o filho mais velho. Em algum momento nós fomos o filho que foi embora e partiu, ou em algum momento nós fomos o filho que estava perdido dentro de casa. Porque às vezes a gente acha que perdido é só o que tinha ido embora, quando na verdade os dois estavam perdidos. Irmãos, ao longo dos anos estudando a Bíblia, eu olho para essa história e às vezes é difícil até que diferenciar níveis de perdição. Mas às vezes para mim, como um leitor das Escrituras, é uma afirmação minha, digo de mim mesmo, falo como Paulo agora, quando ele falava falo de mim mesmo. Às vezes me parece que o que ficou em casa estava mais perdido do que o que foi para uma terra distante. Porque o que ficou em casa era egoísta, avarento, um coração duro. Mas ele estava dentro da casa do pai. Mas a verdade é que ambos estavam apartados do amor do pai. Os dois, tanto o que foi
quanto o que permaneceu. Mas hoje eu não quero falar sobre o filho que permaneceu. Hoje eu não gostaria de, com os irmãos, pegar aquilo que é comumente a nossa interpretação da parábola, em olhar ao Pai bondoso. Mas hoje eu gostaria de, junto com você, olhar para essa história do filho pródigo, ou filho perdido. E esta parábola que é tão reconfortante, em saber que Deus está sempre disposto em nos aceitar, porque esta é a grande verdade dela. Indiferente dos erros que nós cometemos, eu queria olhar de uma maneira diferente para essa parábola. Claro, respeitando os limites aqui da interpretação bíblica, sem as loucuras e os arranjos para que o texto seja usado apenas para um pretexto, mas eu gostaria de, junto com você, olhar para essa parábola talvez de uma maneira do lado de lá da história, porque normalmente a gente olha essa história sempre desse lado do filho que se perde, talvez induzidos pela ovelha que se perde, induzidos pela dracma que se perde. Mas a primeira coisa que eu quero te convidar a enxergar nessa parábola, Gilberto, que aqui não é a parábola de um filho perdido, mas é a parábola de um filho que escolheu se perder. E talvez isso mude a nossa compreensão dessa parábola. Vou repetir, esta é a parábola de um filho que escolheu ir para longe da casa do pai. É interessante que no mesmo capítulo nós temos a história de uma ovelha que se perde, nós temos a história de uma dracma que se perde, a ovelha perdida e a dracma perdida. E a grande diferença da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo é que a ovelha e a dracma se perderam, o filho não. Ele escolheu. Existe uma grande diferença entre se perder e escolher ir embora por conta própria. Ele fez uma escolha. E às vezes a gente olha para essa parábola, e a gente, ao olhar para esse texto, nós estamos tão induzidos pela ovelha que se perde, pela dracma que se perde, e talvez pelo título que nós temos da maioria dos editores da Bíblia, em dizer o filho que se perde. Mas na verdade, este filho aqui, existe uma grande diferença na história da ovelha, na história da dracma, porque este filho aqui, ele por conta própria, ele escolheu se perder. Isso muda tudo na história. Aqui, meus irmãos, não existe só uma grande diferença na postura do pastor, na postura da proprietária da moeda. Sabe por quê? A ovelha, quando se perde, olha que interessante, Evert, a ovelha, quando se perde, o pastor vai buscá-la. A moeda, quando é perdida, a dona procura. Você viu o pai do menino indo atrás dele? Você viu o pai do menino indo atrás dele? Você viu o pai saindo de casa, virando a noite lá na pocilga atrás dele? O dono da ovelha vai atrás dela, o dono da moeda faz tudo para encontrá-la. Mas o interessante é que o pai do filho pródigo aguarda ele voltar. Sabe por quê, meus irmãos? Você já tinha parado para pensar nisso? Tem uma grande diferença no tratamento de quem se perde e quem se escolhe se afastar. E é incrível como o filho pródigo, o filho perdido, o pai dele respeita a sua decisão, olha para ele e o respeita na história, a forma como ele escolheu viver. É interessante isso. Versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele vai ao pai e diz assim: pai, eu quero que o Senhor me dê parte da minha herança. E o pai reparte a herança entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, fez o quê? Partiu, foi embora para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Ou tem umas versões que diz assim: dissolutamente. A primeira Bíblia que eu ganhei, quando eu tinha assim a idade do Samuel,
também fruto de uma gincana assim na igreja, por decorar os livros da Bíblia. Lá a versão era essa, era uma versão da imprensa bíblica brasileira: dissolutamente. Ele viveu dissolutamente. É interessante, meus irmãos, que essa atitude do filho Derlei, em querer herança do pai em vida, era equivalente, sabe o que? Está pedindo a morte do pai. Ele queria os bens do pai sem querer o pai. Ele estava interessado nos valores. Esta é uma demonstração de o quanto ele era arrogante. Era uma grande falta de consideração pela pessoa do pai, pelo líder daquela família. John MacArthur, quando ele comenta esse texto, ele diz que este jovem nada mais era a demonstração de arrogância e querer que o pai literalmente estivesse morto. E na verdade, meus irmãos, ele não tinha nenhum direito à herança enquanto o pai estava vivo. Mas ele, de maneira arrogante, ele escolhe esse caminho desastroso, diferente da ovelha que se perde, da dracma que está perdida. O filho, ele escolhe se perder, ele escolhe ir para longe de casa. Sabe por quê, meus irmãos? Ele escolheu o caminho a seguir, e ao mesmo tempo, meus irmãos, que ele se apresenta a alguém que se escolhe viver longe do pai. Nós temos um pai bondoso, que é tão bondoso, mas que respeita a escolha deste filho. Respeita a forma que ele ia lidar com as coisas. E aí, meus irmãos, a primeira coisa que a gente olha para esse texto, e é uma verdade: tem gente que escolheu se afastar. Vou repetir isso. Tem gente que escolheu se afastar. É duro a gente entender isso, é duro a gente caminhar nessa direção. E digo aos irmãos que o coração pastoral, esse ano eu estou completando, pela graça de Deus, completei 18 anos como pastor formalmente ordenado, mas estou indo para 21 ou 22, não sei, 21, pastoreando igrejas, pela graça de Deus e a misericórdia dele. Se tem uma coisa que dói o coração de um pastor, é quando alguém escolhe se afastar. Literalmente, irmã Raimunda, escolhe estar longe. E a gente tem desejo de estar perto, a gente tem desejo de se aproximar, a gente tem desejo de cuidar. E existe uma grande diferença entre se perder e ir embora por conta própria. Tem gente, irmãos, que escolheu ir embora por conta própria. E não só escolheu ir embora por conta própria, às vezes por circunstância, quer colocar no outro ainda um sentimento de culpa, como se o outro fosse culpado pela sua escolha. Como se o corpo, nós estamos vivendo uma geração que tudo é culpa da igreja, que tudo é culpa da liderança, que tudo é culpa de algo, alguma circunstância que aconteceu. Nós temos um mar no Brasil de pessoas que são chamadas desigrejadas, que muitas delas querem achar uma desculpa, mas na verdade, muitas delas fizeram como este menino, elas escolheram se afastar, elas escolheram estar longe. Só que nós somos uma geração que nós não temos coragem, muitas vezes, de assumir as nossas escolhas. Então é mais fácil sempre culpar o outro, é sempre colocar alguém na berlinda, é sempre colocar a culpa no outro. E depois então que a gente diz assim: eu estou frustrado, essa palavra virou uma moda agora, eu estou frustrado com a igreja. Irmãos, nós temos que estar frustrados com o diabo, é com o pecado. Como nós vamos frustrar com a noiva de Jesus? Eu quero te dizer uma coisa: aqui entre nós só tem gente falha. Aqui em algum momento a gente vai frustrar um ao outro mesmo. Como no casamento a gente frustra um ao outro, como pai e filho frustram um ao outro. Porque aonde a gente, como eu e você, em algum momento vai ter frustração. Só que nós nos tornamos tão sensíveis que nós colocamos isso como desculpa para quê? Para fundamentar a nossa escolha de querer ir embora da casa do pai e achar que isso é justificável. Tem gente que escolheu se afastar.
É interessante que a gente olha para esse menino, ele se escolheu na pessoa desse filho mais novo. Sabe o que acontece, irmãos? Ele parece muito com a turma que vive na pós-modernidade. Ele parece muito com a geração deste tempo. A primeira coisa que a geração desse tempo é, sabe o que é? A geração dos últimos dias, porque a Bíblia já dizia sobre isso, eram amantes de si mesmo, egoístas. Esse menino não passava de um egoísta. Ele vira para o pai e diz assim: pai, me dá a parte de mim mesmo, me dá a parte que me pertence. Ele vai ao pai e ele quer aquilo que de fato não era dele, porque no fundo, com o pai em vida, ele não tinha nada. Só que nós temos que lidar com uma geração, e nós temos que lidar com circunstâncias em que nós queremos ser tudo, e nós esquecemos que na igreja o centro não é eu e o centro não é você. O centro já tem um dono, o nome dele é Jesus. Mas muitas vezes nós, como esse menino mimado aqui, o que nós queremos? É ser o centro. Nós queremos é que tudo rodeie ao nosso redor. Nós queremos que tudo gire em torno de nós. Nós queremos ter todos os desejos supridos. Nós queremos ter todas as coisas girando ao nosso redor. E se alguma coisa não acontece conforme a sua expectativa, a igreja não presta, Jesus não presta, ninguém mais presta. Mas a pergunta é: você já parou para pensar se eu e você prestamos? Porque às vezes a gente cobra tanto do outro, às vezes a gente exige tanto do outro, a gente está sempre cobrando do outro, mas será se nós estamos dispostos a dar ao outro o tanto que nós cobramos dele? Este menino aqui, ele era um menino mimado, era um menino egoísta. E sabe outra coisa que ele queria? Como um bom cidadão pós-moderno, ele queria liberdade. Ele queria viajar para um país distante em busca da realidade, da realização pessoal. Vou para fora da casa do pai. Casa do pai tem regras, irmãos. Casa do pai tem dinâmica. Casa do pai tem cercas. Casa do pai, meus irmãos, o que acontece dentro dela? Ela precisa, tem responsabilidades, tem lealdade. Dentro da casa do pai precisa se viver com restrição, senão vira bagunça. E aqui a ideia de prestação de contas para muita gente não funciona. Então é melhor ir embora. Tenha essa consciência que é melhor estar distante. Os irmãos sabem que o pastor é pegajoso, eu vou atrás, eu ligo, eu busco. Nós temos incentivado os líderes de pequenos grupos a ir juntos. Aí uma pessoa me reclamou: o senhor está vindo muito atrás de mim. Nós somos uma geração que quer vir à igreja, quer desfrutar das bênçãos do reino, mas não quer ter compromisso com o corpo, não quer pagar o preço, não quer prestar contas. A gente não quer de fato. E aí quando a gente vai atrás, não é cobrando não, irmãos, é cuidado, porque a gente se preocupa. Só que nós estamos numa geração onde cuidar e buscar se perdeu tanto, que quando você vai, a pessoa se sente invadido. Por quê? Porque na pós-modernidade nós vivemos essa geração do filho que escolheu se perder, essa geração que é egoísta, essa geração que não quer prestar contas a ninguém, que quer uma liberdade e quer no fundo quebrar todo o conceito de autoridade. Porque para nós, essa liberdade falsa que a pós-modernidade está nos apresentando, esse sucesso maravilhoso que você acha que seu pai não teve porque ele é empregado de alguém, meu filho, cai do cavalo, acorda, porque a vida não é assim. A vida é formada por conceitos corretos. Nós precisamos de ordem, nós precisamos de autoridade, nós precisamos e temos a nossa liberdade pessoal, mas nós precisamos de parâmetros, e o que esse menino não queria é parâmetro. E tem muita gente que não quer de fato ficar no reino, congregar, vivenciar com a igreja, sabe por quê? Porque não quer ter parâmetro. Aí nós viramos uma geração que vive de campanha em campanha. Faz 7 domingos aqui, 7 domingos ali, 7 domingos lá, volta mais 7 aqui, aí é agosto do freguês. Bíblia que é bom, 0. Mas é a geração desse menino aqui, que é a geração daquele que escolheu se distanciar. É a geração que está longe, sem um ambiente seguro da casa do pai. O que ele faz lá fora?
ele gasta. Ele pega tudo que ele tinha e ele começa a gastar, e ele começa a gastar. Ele quer viver a vida do seu jeito, numa falsa liberdade. E no final, botar a culpa em alguém. Porque nós somos uma geração que não temos a capacidade de reconhecer que nós erramos. Graças a Deus essa não é a história desse menino. Mas a primeira lição que a gente aprende com ele, que ele não é um filho perdido. Ele é um filho que escolheu se perder. Vamos mudar o nosso olhar para essa parábola. Ele não é o filho perdido, ele estava achado, ele estava na casa do pai. Mas um dia ele diz assim, eu quero ir embora. Ele não foi perdido, ele escolheu se afastar. Ele escolheu o caminho. Só que às vezes a gente quer escolher o caminho, só que nós não queremos as consequências do caminho. Só que o mesmo Deus, que é um pai bondoso, que é um pai amoroso, ele também é um Deus justo. E às vezes a gente esquece disso. E a sua justiça, é interessante isso se aplica muito aqui, irmã Sirlene. Não é o pai que pesa a mão. Não. O pai apenas fez o quê? Deixou ele. Deixou ele viver o que ele queria viver. Muitos de nós achamos que nessa jornada, na escolha de querer viver longe da casa do pai, Deus vai pesar a mão. Não, meu irmão, nós já nascemos condenados e em pecado. O nosso problema não é Deus pesar a mão, é Deus só deixar a gente do nosso jeito. Porque a gente do nosso jeito, a gente se destrói por si só, porque nós somos pecadores. E aí a gente esquece disso. E aqui nós temos um jovem que ele não se perdeu, ele escolheu se perder. É diferente. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Quer ver a segunda? A primeira consideração que a gente faz foi que ele escolheu ir para longe da casa do pai. Segunda, Yuri, as adversidades e os problemas nos tornam sensíveis voltar para a casa do pai. Foi embora, afastou, levou grana no bolso, e quando você tem grana, você tem amigos. Você está cheio de gente do seu redor, você está pagando a conta. Enquanto você paga a conta, tem muita gente com você. Enquanto você está custeando a galera, está muita gente com você. Enquanto você está ali, você é o cara. Só que dia com dinheiro acaba, o que acontece? Some todo mundo, porque na verdade nunca essas pessoas estavam ali por quem você é, elas estavam ali pelo que você tinha nas suas mãos. Essa turma que estava com esse garotão aqui, não estava por quem ele era, estava enquanto ele tinha recursos, porque isso ficou claro, que dia que a grana acabou, ele ficou sozinho. Agora, é na luta, é na adversidade que ele vai cair em si, é naquele momento que ele chega a essa pior situação, ele vai entender. Olha aí a partir do verso 14, depois de consumir tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Filho de gente que tinha posses, saiu cheio de grana de casa, só que agora, papai sempre nos ensinou, tem nos ensinado um princípio muito simples, de onde só tira e não põe, uma hora. Isso é economia de mineiro, irmãos. Depois diz que mineiro é seguro, né? Não, isso é só economia de mineiro. De onde só vai tirando e não põe uma hora. O que aconteceu com o rapazão aqui? Acabou. Só que não acabou só o recurso. Acabaram os falsos amigos, veio a fome, e então ele foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra. E o seu trabalho, para um contexto judeu, não era só uma história para ilustrar uma grande verdade, era para mostrar a que estado de degradação ele chegou, porque o texto diz que ele vai àquele cidadão e pede emprego, e ele manda aos seus campos a fim de cuidar dos porcos. Na cultura judaica, qual é o animal imundo pior deles? O porco. Jesus estava falando com os fariseus.
a nossa degradação, a nosso afastamento de Deus, a gente chega a esse ponto de ir para o pior lugar que o pecado nos leva. A gente escolhe se afastar, a gente escolhe estar longe de Deus, e a gente só vai caindo. É como o próprio Jonas, ele vai para Nínive e ele cai para fundo do barco, e do barco ele cai para o fundo do mar e vai para dentro do ventre do grande peixe. Porque quando a gente foge da vontade de Deus, a gente só vai descendo, a gente só vai indo de pior a pior, porque um abismo chama outro abismo. Isso estava acontecendo com esse rapaz. Ele já tinha perdido tudo, e ele chegou ao ponto de estar junto com os porcos, querendo comer as vagens, as alfarrobas que os porcos comiam, e ele não conseguia. Você já pensou disputar comida com porco? Na nossa cultura, os porcos comem hoje ração, principalmente os em confinamento, mas quem vem da roça, quem vem do interior, igual muitos de nós que estamos aqui, lá porco comia os restos de comida, lavagem que a gente chama. Aqui eles comiam alfarrobas, que eram as vagens grandes, e este jovem tentava comer o que porco comia, e ele não tinha o que comer. Foi necessário ele chegar no fundo do poço, para ele reconhecer a situação em que ele estava. Sabe qual tem sido a minha oração, irmãos, com muita sinceridade? É que muitos que têm se escolhido se afastar, não precise chegar dentro do chiqueiro para reconhecer que precisa voltar. A gente não precisa chegar dentro dessa situação tão degradante para voltar. Mas muitas vezes Deus permite, quando a gente se afasta, passar por situações em que o nosso coração vai se tornar sensível para lembrar de Deus. Porque quando tudo está bem, a gente não lembra. Se o dinheiro continuasse, talvez ele não lembraria. Se as coisas continuassem da maneira que estava, talvez ele não lembraria. Mas uma hora a grana acaba, uma hora a juventude passa, uma hora o cheirinho do novo fica velho. É por isso que Salomão vai chegar à seguinte conclusão: palavras de um pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo nessa vida não passa de vaidade. E este jovem vai entender isso, aonde? Lá naquele lugar que ele não deveria estar. E muitos, enquanto não compreenderem esta verdade, não reconhecem e não muda. Então o versículo 17 diz assim: caindo em si, disse, ele recobrou o juízo. Meus irmãos, quando as suas escolhas erradas o levou à total degradação, à total falência, faminto, agora ele consegue pensar claramente: eu estou perdido. Sabe por quê, meus irmãos? Sem reconhecimento não há mudança. Sem reconhecimento é impossível haver mudança. E ele reconhece que ele estava o quê? Perdido. Eu queria que você repetisse essa expressão comigo: sem reconhecimento não há mudança. Vamos mais uma vez: sem reconhecimento, mas às vezes o nosso orgulho não permite, irmãos. A gente vai de mal a pior, a gente está ladeira abaixo, mas a gente está dizendo assim: eu estou certo, eu estou indo bem. A gente já está ali, ó, no meio da pocilga, a gente já está cheio de lama, já está começando a andar com porco, aliás, já está andando há muito tempo, já está indo de mal a pior, e alguém chega e diz assim: rapaz, a coisa não está boa, volta, não caminha aí não que você vai se afastar, não vai desse lado aí não que as coisas vão piorar, não vai por aí não. E aí a pessoa diz assim: não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Principalmente quando o pai e a mãe chegam e dizem. O pai e a mãe chegam e falam: meu filho. E o diabo é assim, ele cega os nossos filhos. Cega, não é outra expressão, não é cegar mesmo. Porque se tem alguém que ama um filho, é um pai e uma mãe, irmãos. E um pai e uma mãe chegam e dizem assim: meu filho, não vai por aí. Mãe, eu sei
o que eu estou fazendo. Pai, eu sei o que eu estou fazendo. Já está todo lameado. Já está lá com a duroxona lá, ó, querendo comer alfarroba. Mas lá, e aí tem duas coisas aqui importantes. As adversidades nos tornam sensíveis para voltar para a casa de Deus, e principalmente reconhecer o que nós tínhamos e não demos valor. Infelizmente, tem pessoas que só vão entender isso dia que tiver lá na lama. Mas a minha oração tem sido: Deus, poupe a lama. Deus, não permita. Mas ao mesmo tempo eu aprendi uma coisa: tem situações em que muitas vezes a gente quer colocar a nossa mão, quando na verdade é Deus que está tratando. Aí eu tenho pedido a Deus discernimento aonde pôr a mão e aonde não pôr a mão. Porque tem situações como o pai do filho pródigo, que ele não levanta uma linha para ir atrás desse menino. Pastor da ovelha foi atrás, o dono da moeda foi atrás, mas o pai não foi atrás não. E aí parece que isso é duro, parece que isso é forte às vezes para nós, mas a gente precisa entender uma coisa: aqui não é um filho que se perdeu, aqui é um filho que escolheu se perder. Agora, a última etapa desse texto, ela é linda demais, porque ela diz que ele cai em si, e ele volta, e ele prepara um discurso bonito, e a gente já vai terminar. E esse discurso bonito, ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, me recebe não como filho, mas me recebe apenas como um dos teus empregados. Se o Senhor me receber como um dos empregados, está bom demais. Sabe por quê? Porque aí na casa do Senhor, empregado tem o que comer. Empregado está limpinho, de fato vive uma vida extraordinária. E ele volta. Só que quando ele volta, o texto diz que vinha ele, verso 20, confere aí para você ver, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai estava na sua espera. O pai estava aguardando ele voltar. Ele vinha distante quando o pai o avistou. E eu fico imaginando o coração esperançoso desse pai. E ele, como um pai bondoso, pronto em perdoar, estava todos os dias à espera do filho. Mas ele o aguarda retornar. Porque tem coisas, tem situações na vida que só serão mudadas quando há reconhecimento e quando há retorno. E o pai está lá, de braços abertos, pronto para receber. O pai não questiona onde gastou o dinheiro, o pai não joga na cara, o pai não faz nada disso. O pai recebe com amor. E o pai dá roupa limpa, o pai dá sandália nova, bota anel no dedo, e a gente já falou sobre isso aqui. Agora, uma coisa interessante: tem situações na nossa vida que só nos cabe orar, irmãos. E às vezes a gente está numa luta grande, a gente quer resolver coisas que nós não podemos resolver. A gente gostaria que pessoas fossem mudadas e a gente não consegue mudá-las, e a gente se frustra por isso, quando na verdade a gente precisaria às vezes aprender a ser como esse pai, esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam, e esperar em oração. O pai não joga na cara, o pai não trata mal, mas pelo contrário, ele tinha um coração ansioso. E o que eu tenho aprendido é que em algumas situações, a única coisa que eu posso fazer é orar. Já fui atrás, 1, 2, 3, 4, não vem mais atrás. Até já ouvi isso, e a gente ainda vai. Mas chega uma hora em que a gente precisa tomar essa postura de entender que uma das coisas mais difíceis, é por isso que eu coloquei o tema do sermão hoje, fechando com essa expressão: não queira colher frutos verdes. Irmão Benhu,
Arrancar uma manga verde, meu irmão, dá trabalho demais. Você sobe na galha assim, você puxa, ela vem cá no chão e não arranca. E aquilo quando arranca, vem nódia para tudo quanto é lado, é um problema. Tem gente até que gosta de manga verde com sal, e se aventura arrancar essa manga verde, né? Aí você vai lá, você puxa, tenta, a gaia vem aqui embaixo assim, ó. E aí você volta, Yuri, quando você volta, vai de uma vez. E você joga a pedra e não derruba. E aquela luta toda, não é? Para arrancar um fruto verde. Ele está fora da época, fora do momento. Agora, o que acontece quando você chega assim perto de uma manga vermelhinha? Parece que antes de você encostar a mão, já notou? Ela cai na sua mão. Sabe por quê? Quero fruto no tempo da estação certa. A minha oração tem sido: Senhor, transforma frutos verdes em frutos maduros, frutos que estão duros, que se nós formos mexer hoje vai ser como assim, ó, manga verde que a gente vai tentar arrancar e não vai chegar a lugar nenhum, a gente só vai sofrer. Mas como pai a gente vai esperar cair em si e voltar. E quando voltar a gente não vai jogar na cara não, a gente vai amar, a gente vai abraçar, a gente vai cuidar, mas no tempo certo. Essa não é a parábola do filho que se perdeu. Essa é a parábola do filho que escolheu ir embora. É diferente. Mas na parábola do filho que escolheu ir embora, continua a figura do pai bondoso. Porque dia que ele quer voltar para casa, o pai está de braços abertos para recebê-lo. Dia que ele quer voltar para casa, o pai está pronto para acolher a ele e dar uma nova vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Logo depois, pastor Aguinaldo vai celebrar a ceia. Mas eu queria apenas te fazer uma pergunta muito importante. Você não tem sido esse filho que escolheu estar longe? E talvez por algum momento você disse que alguém te esqueceu, ninguém te ama, ninguém se importa com você, ninguém lembra de você, mas foi você que escolheu se afastar. Foi você que escolheu esse caminho da distância. Foi você que escolheu esse caminho do isolamento. Foi você que escolheu esse caminho, talvez por feridas, talvez por circunstância, e talvez até mesmo por orgulho próprio. Mas você escolheu estar distante. E talvez o Senhor tenha falado ao seu coração nessa noite hoje de uma maneira muito simples: volta para casa. Você não precisa chegar no pior lugar para entender isso. Você não precisa chegar na pocilga. Você não precisa chegar no tempo mais desafiador de todo o processo para que você reconheça que você está distante. Talvez esse é um caminho que você preferiu trilhar. E você tem tentado ao longo desse tempo todo justificar alguma coisa para continuar longe. E você acha desculpas, você acha situações e sempre diz assim: olha, por causa daquela situação, por causa daquela pessoa. Não, você escolheu e continua a escolher estar distante. É uma escolha sua. Sabe por quê? Porque você pode escolher perdoar esta pessoa, você pode escolher recomeçar, você pode escolher recomeçar a sua jornada, você pode escolher refazer o seu caminho, mas você continua nutrindo este sentimento no seu coração de dor e prefere estar distante. E hoje o Senhor está dizendo: volta para casa, porque aqui é o teu lugar. Volta para casa, tem um pai bondoso te esperando, tem uma roupa limpa para você, tem uma sandália nova, tem anel para você colocar no dedo que representa aqui, ó, os negócios do pai, liberdade na sandália nova, roupa limpa. Mas é necessário reconhecer e voltar. O problema é que a gente escolhe o pior caminho. Mas Deus é tão bom que não deixou você chegar na lama. E você não vai chegar, porque você é uma pessoa sábia. Você não precisa chegar lá. Hoje é o dia de você voltar. E você sabe que você nem vinha aqui hoje você veio.
Sabe por que você veio? Porque Deus queria falar com você essa palavra. E hoje Ele está falando, volta para casa. E você que entendeu que Deus falou com você, eu queria que você ficasse de pé. Corajosamente você vai ficar de pé e vai dizer, Deus, eu estou reconhecendo que sou eu essa pessoa. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus, eu estou voltando hoje. Eu estou retornando hoje. Se há mais alguém, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Você sabe que Deus falou com você. Você não veio aqui por um acaso. Hoje o Senhor está falando com você, porque Ele te chamou para um tempo novo na sua vida. Você foi para uma terra distante, você está cheio de feridas, e você está alimentando só isso. E Deus está falando para você, volta para casa, volta para casa, volta para casa. E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu sei que há líderes de grupos pequenos que estão aí próximo desses irmãos que estão de pé. A igreja está orando. Eu queria que você se aproximasse, minhas irmãs, estivesse perto dessas senhoras que estão de pé. Desse um abraço bem acolhedor para chegar próximo e ore com elas. E há mais alguém. Eu queria que você que entendeu que o Senhor está falando com você hoje, fique de pé. De maneira muito especial você vai dizer, eu estou voltando. Hoje eu estou voltando. Hoje o Senhor falou comigo, eu estou voltando. Eu não vou mais continuar distante da casa do Pai. Hoje Ele falou para mim, volta. Eu entendi o meu caminho. Se Deus falou ao seu coração, eu queria que você ficasse de pé. A nossa equipe vai vir aqui à frente. Pastor Ignaldo vai ministrar a ceia. Mas eu queria orar com você. Eu quero que toda a igreja fique de pé em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essas vidas que hoje corajosamente estão dizendo, eu estou voltando para casa hoje. Eu estou voltando para casa hoje. O Senhor está me trazendo de volta hoje. O Senhor está me trazendo para casa hoje. Hoje eu entendo que eu estive distante, mas eu não quero chegar no pior lugar, porque eu quero voltar, Pai, para onde eu nunca deveria ter saído. Abençoe, Pai, estas 3 vidas que hoje voltam para casa. E a Tua palavra diz que há alegria nos céus quando isso acontece. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que é clara. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que fala ao nosso coração de maneira muito especial. E, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado à nossa vida. E muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que de maneira muito graciosa nos faz lembrar que nós não fomos chamados para escolher o caminho errado, que nós não fomos chamados para querer estar longe da casa do Pai, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que nos chama a voltar. E quando o Senhor nos chama a voltar, nós estaremos prontos, ó Deus, prontos para acolher e estar perto daquele que deseja voltar. Capacita a tua igreja a buscar a ovelha perdida, capacita a tua igreja a buscar a dracma perdida, mas capacita também, ó Deus, a tua igreja a ter um coração amoroso e cuidadoso com o filho que escolheu estar distante, mas no tempo certo ele vai voltar, porque a alegria dele não está em estar longe da casa do Pai, a alegria dele é na casa do Senhor. Toma ele nas tuas mãos e fala ao seu coração. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por este tempo. E obrigado por este culto. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor.